Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 2 do nosso sexto e último módulo desse curso. Pessoal, e hoje então nós vamos falar um pouquinho, o tema da nossa aula é justamente o que nós ajustarmos após o primeiro ciclo. Então nós vamos reforçar e dar continuidade naquilo que a gente falou na aula 1, até porque o foco de todo esse módulo é justamente te incentivar, te despertar, te sinalizar a importância de você olhar sempre para números, olhar sempre para dados e métricas e informações que o próprio negócio te traz através das ferramentas que você tem analíticas para isso, e a partir disso você consegue construir estratégias eficazes, eficientes, que contornam essas objeções, que contornam esses desafios do mercado, que te qualificam, te posicionam e te impulsionam a ter resultados melhores, tá certo? Então, a aula de hoje é justamente a gente reforçar sobre o fim do ciclo, né? Então, aquilo que eu falei, é para a gente olhar para o fim daquele percurso de 30, 60, 90 dias, né? Seja o mês, seja o primeiro trimestre, e a gente entender aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, e a partir disso a gente conseguir sempre refinar, sempre ajustar, sempre melhorar em prol de uma otimização que impulsione um resultado melhor. Então, e diante disso, eu queria até justamente destacar para você, pessoal, uma coisa muito importante, né? O sucesso no digital, ele não vem de acertar tudo de primeira. Ninguém acerta tudo de primeira. O sucesso no digital está diretamente atrelado a quem consegue refinar, ajustar, corrigir o mais rápido possível. Então, é nisso que está o segredo, é nisso que está o diferencial, essa é a chave que garante que que um negócio tenha sucesso ou não. Então, é você conseguir sempre ajustar e corrigir o mais rápido possível. Em alguns momentos, logo que acontece, você percebe e ajusta, em outros momentos você se antecipa, né, porque você entende que o mercado está caminhando para isso. Você entende que está mudando o comportamento do seu público, do seu consumidor, e aí você vai buscando sempre essas estratégias para poder justamente vencer todas essas situações e conseguir continuar performando, prosperando, colhendo bons resultados com isso, tá bom? Pessoal, e diante desse cenário, então, hoje eu quero falar um pouquinho nessa aula sobre esse ciclo da otimização. Então, o ciclo de otimização que você precisa ter sempre no momento que fecha um ciclo, você precisa sempre ter esse olhar como gestor, como administrador do negócio, que é justamente você agir, você coletar dados, você interpretar os sinais, você ajustar o que for necessário e você recomeçar com mais inteligência. Então, eu acredito que isso é justamente um loop, né, um looping que diferencia o seu negócio dos demais. Então, é assim que funciona. Acho que tudo precisa de um planejamento, como a gente já fez até aqui. Você agiu. Então, eu coloquei meu negócio no ar. A partir do momento que você agiu e você viveu um ciclo, você fecha esse ciclo e aí entra a etapa número 2, que é justamente a coleta dos dados. Então agora eu preciso olhar para os números, eu preciso olhar para as informações, eu preciso olhar para aquilo que aconteceu de bom e de ruim. Quando eu faço essa análise de números, né, então eu analisei os meus dados, eu tenho que interpretar, eu tenho que ter a capacidade de entender o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, é igual o médico, né? Não adianta nada eu ir lá fazer o exame, entregar e o médico não sabe ler esse exame, entender o que funcionou, o que não funcionou, aonde está o problema, onde não está o problema. Então, a gente tem que ter essa capacidade também. Então, veja que cada etapa desse processo de otimização está atrelada a você buscar se aperfeiçoar em agir do jeito certo, executando do jeito certo, na intensidade, na qualidade certa, depois de analisar certo, porque também se você não analisar com precisão, de nada adianta depois você conseguir fazer um diagnóstico, interpretar os sinais, talvez você deixou passar um sinal, né? Você deixou passar uma informação, então eu tenho que analisar bem os dados, eu tenho que saber fazer essa interpretação de maneira mais correta possível, imediatamente ajustar com o máximo de velocidade, como eu falei, aquilo que precisa ser ajustado, sem perder tempo, porque tempo é dinheiro, então a cada dia que você demora para ajustar, a cada semana que você deixa passar, a cada mês que você deixa de viver uma estratégia, você perde o time, você perde o feeling, você perde o momento, uma oportunidade de ter aproveitado a deixa do mercado e melhorado os seus resultados. Então isso é muito importante. E por último, como eu coloquei aqui, recomeçar com mais inteligência.
Eu acho que tudo está atrelado a isso. Sempre vai ser dessa forma. Eu acho que nós vamos ficando. O que vai gerando autoridade, o que vai gerando posicionamento, o que vai gerando essa força para nós, em qualquer área da nossa vida, mas falando no digital, é justamente quando a gente consegue entender que a vida é esse ciclo, que o negócio ele precisa desse ciclo e a repetição e a constante melhoria, correção, ajuste, é o que vai te impulsionar a ser melhor. Então, é sempre entender que eu estou fazendo o meu melhor hoje. Depois desse ciclo, quando ele fechar e eu fizer toda essa jornada que eu te expliquei aqui agora, ele vai me sinalizar como eu preciso recomeçar melhor. E você precisa entender que sempre vai voltar, do início para o final, do início para o final. Sempre vai ter coisas a melhorar e você sempre vai recomeçar mais forte, recomeçar melhor. Né? O grande perigo é quando você já acha que você sabe tudo, ou que você domina tudo, ou que tudo já está dando certo e que não precisa de mais nada, é só manter do jeito que está, e você se perde, você deixa de aplicar com eficiência esse ciclo e, consequentemente, você tem uma queda de resultados. Por quê? Porque você não está mais recomeçando melhor, desenvolvendo novas habilidades, desenvolvendo novos conhecimentos, e isso é um grande erro, isso é um grande problema para todo profissional, para todo negócio, para todas as pessoas em qualquer área da nossa vida. Então é muito importante você ter essa clareza, esse entendimento que você vai precisar repetir esse ciclo, no final do ciclo sempre repetir esse ciclo da otimização, tá certo? Então isso é muito importante, pessoal. E aqui, quando a gente fecha esse ciclo, tem algumas áreas muito importantes que eu acho que eu queria sinalizar que é fundamental que o seu olhar ele esteja. Porque normalmente é nessas áreas que talvez alguma coisa não está legal e precisa ser melhorada para impulsionar um resultado mais interessante. Primeiro deles, a sua comunicação. Será que a comunicação do meu site, da minha loja virtual, das minhas redes sociais, será que aquela comunicação ela está sendo entregue com clareza? Será que tudo que está sendo gerado, tudo que está sendo informado, tudo que está sendo apresentado está entregando clareza, está comunicando do jeito certo, a proposta certa, para o público certo, para a persona ideal? Então a gente precisa ter essa reflexão, ter essa percepção, esse entendimento. Porque lembra que lá atrás a gente construiu uma proposta de valor, definiu o seu público, definiu sua persona e construiu sua estratégia? Mas na teoria, na prática, às vezes algumas coisas podem ser diferentes. Então, a prática vai te sinalizar, através dos dados, algumas informações. Então, você precisa entender se a sua comunicação ela está sendo entregue com clareza e para as pessoas corretas. Isso é um grande diferencial que pode fazer com que você precise refinar alguma coisa e esse ajuste, essa correção já melhore os seus resultados, já te impulsione para um resultado melhor. Então isso é muito importante. Se a comunicação está clara da entrega do conteúdo, se a comunicação do seu CTA está claro, se a comunicação lá da sua página de venda, do seu site, da sua loja está clara, está simplificada, está intuitiva, todos esses fatores vão contribuir para você conseguir comunicar do jeito certo, consequentemente o resultado melhorar. Segunda questão, a sua oferta. Lembra que a gente falou que a gente desperta a atenção, gera interesse, cria um desejo e leva esse cliente para uma ação. Então, entre o desejo e a ação, as duas últimas etapas desse ciclo, desse processo, está a sua oferta sendo bem apresentada, porque eu despertei nele a necessidade, eu apresentei para aquele cliente uma necessidade de melhorar alguma coisa, porque eu mostrei para ele que existe um problema, que ele talvez está inserido nesse problema, que eu posso ter uma solução, e aí quando eu falo que eu posso ter a solução, eu apresento a minha oferta. Pode ser que muitas vezes a sua oferta está mal apresentada, mal explicada, mal elaborada, mal estruturada. E aí, tanto no processo do desejo, mas principalmente lá no momento da ação, lá no seu CTA, na página de venda, no seu site, na sua loja, ele está mal apresentado. A sua oferta não está legal, ela está ruim, ela tem problemas, ela precisa de uma revisão. Né? Você precisa analisar para reestruturar ela de uma forma mais eficiente. Então, talvez o problema não seja nem na geração, na atração do cliente, né, do visitante, do seguidor. O problema não esteja também no produto, mas nem na geração de lead, mas o problema esteja na comunicação da sua oferta. E você precisa revisar a oferta. Então, muitas empresas eu vejo ter problemas nesse sentido. Então, comunicação pode ser um problema, oferta pode ser uma segunda situação,
Terceiro, a sua estrutura. A estrutura em si. A estrutura do perfil, a estrutura da rede social, a estrutura do site, a estrutura da loja virtual. Lembra que lá atrás, quando a gente teve uma aula sobre isso, eu expliquei que o básico bem feito era o mais importante, que o feijão com arroz, uma estrutura bem feita que apresentasse o produto do jeito certo, com clareza, com informação, em detalhes, uma estrutura limpa, intuitiva, rápida, com um checkout transparente. Eu trouxe alguns elementos que iam compor uma estrutura bacana, tanto de uma rede social quanto de uma loja virtual e de um site. Mas lembra que lá naquela aula eu falei para vocês assim, a gente começa com essa estrutura, coloca esse nosso projeto, né, no ar, e depois a gente vai precisar da vivência, da prática do dia a dia, né, esperar o próprio feedback dos próprios clientes, dos próprios visitantes, para eles nos alertarem, nos sinalizarem a partir dos dados, se tem alguma coisa ainda que precisa ser ajustado. E aí é nesse momento que você age, olha, as pessoas estão abandonando de repente o meu site nesse momento. Por quê? Talvez porque a estrutura poderia estar melhor apresentada, enriquecer com alguma informação, enriquecer com alguma funcionalidade, enriquecer com algum recurso, mas isso são coisas que você vai conseguir ter essa percepção na leitura dos dados, e no momento que você for fazer isso, consequentemente, você vai ser mais assertivo, porque você vai estar agindo em cima de uma coisa que o próprio público te sinalizou, então até o teu investimento, de repente, para implementar aquilo, vai ser um custo-benefício muito melhor, porque você está investindo em algo que você sabe que vai gerar um resultado mais interessante para você e para o seu cliente. Então, nesse momento é importante você também estar em constante revisão dessa estrutura, porque lá atrás, quando a gente construiu a estrutura não é engessada, então ela também vai passar por mudanças, por alterações, por melhorias visuais, por novos recursos, consequentemente, ela vai enriquecendo ao longo do tempo. Então você precisa constantemente estar olhando para essa área também, que é justamente a parte estrutural. Também vai ter um outro fator, o seu próprio conteúdo. Você tem que revisar o seu conteúdo, né? Nós temos que lembrar que talvez você começou, ao longo desse percurso você melhorou, né? Então, é aquela ideia, né? Os vídeos que eu faço hoje não é os mesmos vídeos que o Gabriel fazia há meses atrás, né? Então, o fato de eu estar repetindo, né, e revisando o que ficou bom, o que não ficou bom, e principalmente fazendo, executando constantemente, vai te trazendo uma capacidade, uma condição de fazer isso cada vez melhor. Então, inclusive o seu conteúdo, às vezes ele precisa de ser refinado, e não é porque ele está ruim, é que ele está sinalizando que você melhorou. Você está entendendo melhor seu público, você está entendendo melhor seu cliente, você está conseguindo ser mais autêntico na criação, né, no conteúdo, na execução desse vídeo, desse post e assim por diante. Então você tem que revisar e olhar para o conteúdo, mas principalmente uma outra situação em cima disso. Olhar para olhar para aquilo que está viralizando, para aquilo que está dando certo nesse momento, para aquilo que tá numa crescente. Porque às vezes você criou um conteúdo que ficou legal, que está muito bom, o conteúdo é bom, né, o texto é bom, às vezes o vídeo é bom, a forma como você conduziu o vídeo também foi boa, mas está indo, às vezes, de forma paralela, caminhando numa outra via daquilo que está dando certo naquele momento. Então você tem que também sempre estar atento a isso. As coisas são muito dinâmicas, elas mudam muito. De mês a mês, as coisas que estão em alta são totalmente diferentes. Então você precisa olhar para isso, para que todo mês o seu conteúdo ele possa estar sempre alinhado com aquilo que está crescendo, com aquilo que está dando certo, com aquilo que está funcionando, para que você possa conseguir rampar, né? Para que você possa conseguir performar bem junto com todas essas pessoas, tá certo? Então, pessoal, concluindo essa aula, né? Você precisa de uma constante evolução digital, né? Você precisa entender isso, né? Que todo projeto tem uma evolução, ele tem uma crescente, ele tem uma necessidade de continuar em movimento, né? O nosso nome, inclusive, evolução, vem muito com esse propósito, de sinalizar que as coisas elas evoluem a todo momento. E a evolução é uma coisa contínua, ela não para. A evolução, né, já vem linkado com um pouco de ação. Então, essa é a proposta. Você entender que o seu projeto, que o seu negócio digital, ele está em constante ação, ele está em constante movimento. A partir do momento que você paralisar, que você frear, o mercado não freou, o mercado não parou, né, o seu concorrente não parou e, consequentemente, você vai ter uma queda de resultado.
Então é importante você conseguir ter essa consciência e a partir dessa consciência agir e como um protagonista, como um gestor de um negócio de sucesso e realmente buscar sempre revisar esse ciclo que eu ensinei nessa segunda aula, tá bom? Pessoal, essa foi então nossa segunda aula. Eu espero vocês na nossa próxima aula, nossa terceira aula desse sexto módulo. Grande abraço, pessoal!